Muitas vezes a gente deseja ver grandes realizações na nossa vida. Ter uma família feliz, um bom trabalho, uma casa em que você pode tirar férias, viagens, beleza, bem-estar físico, emocional, um corpo saudável e uma família unida. A questão é que muitas vezes a gente se esquece de que tudo isso, além de ser uma grande bênção do Senhor e que não corresponde à vida de Jesus aqui na terra e o que ele requer de nós, a gente tem a falsa visão de que as coisas acontecem de uma hora para outra. Em outras palavras, a gente esquece que as grandes coisas e as grandes realizações, elas começam de forma pequena. No podcast de hoje, você vai aprender a valorizar os pequenos começos e entender o quão importantes eles são na tua trajetória, pensando que aqueles inícios que muitas vezes nós desvalorizamos é quando Deus opera silenciosamente, preparando algo melhor para você e para mim. Tá preparada? Então vem comigo, porque nós já vamos começar. Meu nome é Thalita Alves e hoje eu quero compartilhar com você reflexões bíblicas para uma vida cristã prática vitoriosa. A gente está falando sobre rotina, já falamos sobre muita coisa, importância da agenda, importância da leitura da palavra, da oração, da gente se planejar. E acho que vale a pena a gente falar da importância de começar pequeno. Para isso, eu queria ler Zacarias 4:10, que diz assim: pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Esse contexto histórico, ele é bem interessante. A gente está falando aqui da reconstrução do templo de Jerusalém após o cativeiro na Babilônia do povo de Israel. Quando o povo volta, Deus dá a Zorobabel, por meio do profeta Zacarias, que um novo templo ele seria reconstruído. Mas aqui a gente tem um diferencial. Esse templo ele não seria tão grandioso como o templo que Salomão havia construído. O povo estava desestimulado e também desapontado, porque havia uma comparação entre o que era antes, a suntuosidade, aquela grandiosidade, com esse templo que seria muito inferior se comparado com aquele, E é nesse momento que Zacarias é usado por Deus, que diz ao povo que eles não precisariam, ou melhor, eles não deveriam ter essa atitude mental de desprezar o dia das pequenas coisas, porque mesmo nas pequenas transformações, nos pequenos passos que nós damos todos os dias, nós devemos encontrar alegria nisso. Você entende a preciosidade, a grandiosidade dessa palavra? Então, muitas vezes a gente está desanimado e se sentindo como Zorobabel, porque você olha para a sua vida e pensa assim: nossa, eu jamais vou poder comprar aquela casa com o salário que eu recebo hoje. A minha dívida está aumentando todos os dias, Você que fez empréstimo, vê os juros compostos, o seu cheque especial todo dia, você aumentando no negativo e acha que essa dívida nunca vai ser paga, ou quando você tem uma bagunça interna, mental, traumas do passado que vão se repetindo e você se sente afogando, a ponto de achar que aquilo não tem mais solução, Em outras palavras, você pensa, não há nada que me faça ter esperança e ter vontade de viver. Então, a gente está pensando aqui no povo de Jerusalém, que mesmo depois de passar por uma fase de disciplina, que são 70 anos no cativeiro da Babilônia, temos uma palavra em Zacarias 8 que diz:
Homens e mulheres idosos voltarão a caminhar apoiados em suas bengalas nas ruas de Jerusalém e se sentarão juntos nas praças. E as ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Assim diz o Senhor dos Exércitos. No momento, isso pode lhes parecer impossível, ó remanescente do povo. Mas acaso é impossível para mim? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, eu imagino aquela cena bem interiorana, você que veio de uma cidade pequena e a gente sempre tem aquela igreja, né, aquele posto, aquela rua, o centrinho, em que as pessoas estão tomando sorvete, andando naquele dia de calor à noite, as crianças jogando bola, conversando, aquele clima de paz, né? De reconstrução e energia. Mas aí, como que isso poderia se tornar realidade diante de uma cidade totalmente desolada, destruída, sem esperança? E aí é que Deus anima o povo dizendo, olha, essa cena que eu estou descrevendo para vocês, ela pode parecer muito distante da sua realidade, mas pensa que para mim não tem nada que seja impossível. Essa palavra é para nós. É uma tremenda palavra de esperança, dizendo assim, hoje você está olhando para sua vida e você acha que, não, só estou conseguindo juntar, sei lá, R$ 600 por mês. Eu tirei o pão, mas a calça continua não fechando direito. Estou sendo obediente aos mandamentos do Senhor. Eu tento instruir meus filhos, mas parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Quando a gente não consegue ver hoje o resultado dos nossos esforços, eles não devem ser um motivo para a gente desistir. Porque assim como Jerusalém não enxergava que aquela cidade voltaria a sorrir, ou que aquele templo seria reconstruído, assim é na nossa vida. Então, o que é impossível para você? Ter um filho, sair da casa dos seus pais, porque você, sei lá, mora na edícula e quer ter a sua independência, mas não tem dinheiro para dar entrada no apartamento. Você quer ter saúde financeira, a conversão de alguém que você ama muito, restituição do teu casamento, cura de uma doença. Não sabemos, mas o que é fato é que faz parte da natureza humana nós termos o desejo, e isso se torna cada vez mais comum, a gente tem desejo pelas coisas imediatas. E com isso, a indústria farmacêutica, né, a indústria do marketing, ela fica bilionária a cada dia, porque com um mero slogan de resultados em 7 dias, resultados imediatos, a cura, o lifting Cinderela, lucros, né? Rentabilidade de 200% ao dia, tais grandiosidades saltam aos nossos olhos e serve para nós, na verdade, como um laço, né? Que vai nos levar para o fundo do poço. Por quê? Porque nós pensamos que as coisas elas acontecem, num piscar de olhos, né? E aí, o contrário é verdadeiro. A gente fica pensando assim, eu não vou descer e andar 20 minutos, porque o que são 20 minutos, né? Não vai valer a pena, então, eu ir na esteira, deixa eu vou outro dia. Eu não vou economizar R$ 5. O que são R$ 5, né? Só que se alguém disser para você assim, durante 7 dias você vai ganhar R$ 100. Só que chega na quarta-feira, a pessoa fala, hoje eu não vou conseguir te dar 100, eu só vou conseguir te dar 50. O que você vai falar? Não preciso mais dos R$ 50, só quero se for 100? Será mesmo? Claro que não, né? Você vai falar, melhor você me dar os 50 do que eu ficar sem nada. A mesma coisa precisa ser, o mesmo raciocínio precisa ser com a nossa rotina. Então, é melhor você dar 20% do que você simplesmente não dar nada. É melhor você ficar 20 minutos na esteira do que ter um dia ali sedentário, né? Eu sei que é muito fácil eu falar isso para vocês, mas eu posso dizer que Deus tem me dado forças
para, óbvio, não em 100% das vezes, mas de ser transformada, né, pelo estudo com essa mentalidade. Bom, e aí, gente, conta pra mim aqui nos comentários como que é a tua mentalidade. Você é do tipo que prefere fazer 20 minutos ou você fala, ah, não, é melhor queimar e deixar para outro dia? Quero que você comente aqui. Algumas curiosidades para nós. Você sabia que se você ler 10 páginas em mais ou menos em 10 minutos, né? Se você tiver 10 minutos de leitura da palavra ou qualquer leitura, ao fim de um mês você terá lido 300 páginas. Isso significa que é uma média de um livro inteiro, e isso vai significar de 10 a 12 livros por ano. Quantos livros você leu até hoje? Estou gravando esse vídeo, nós estamos no nosso 10º mês, em outubro. Se você tivesse usado essa lógica, você já teria lido 10 livros. Quantos livros você leu até aqui? Coloca aqui nos comentários também que eu quero saber. E aí, gente, se nós caminharmos uma média de 20 minutos no pace, né, de 5 quilômetros, mais ou menos, ou seja, em 60 minutos, o que é uma caminhada leve, até moderada, você vai percorrer ao longo de um ano de 550 a 620 quilômetros. Isso corresponde a uma ida de São Paulo até Belo Horizonte. Tem certeza que não vale a pena você caminhar 20 minutos por dia? Quando nós pensamos na palavra de Deus, de 3 a 4 capítulos por dia equivale à leitura inteira da Bíblia em um ano. A gente precisa pensar também que grandes homens do Senhor, eles começaram pequeno. Davi, por exemplo, ele era o menor da casa, um menino ali, um garoto, esquecido no campo, né? Inclusive pelo seu próprio pai. Era o responsável por fazer aquela tarefa árdua, né? Era um servo, alguém que não teve medo de fazer o trabalho pesado, de ficar nas coxias, né, no anonimato. E em 1 Samuel 16, 11, 12, diz assim: Então perguntou Samuel a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda falta o mais novo, que está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui. Não vos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E o Senhor disse: É este. Levante-se e unja-o. Isso quem estava falando era o Senhor para Samuel. José, ele também foi vendido como escravo. Gênesis 37, 28 diz: Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Então vocês conseguem ver que José também ele era desprezado, né? Excluído e invejado pelos próprios irmãos. Davi vem num contexto de exclusão. José vem num lar totalmente desajustado e disfuncional. Moisés, ele foi um bebê colocado, né, dentro de um cesto. Êxodo 2:3 diz: Não podendo mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com betume e piche. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à beira do rio Nilo. Então, quando eu vejo essa situação aqui de Moisés, né, sendo protegido para não ser morto, às vezes a gente encontra pessoas em situações de adoção, né, pessoas que foram abandonadas pelos seus pais e que carregam dentro de si uma frustração e um senso de inferioridade, de falta de amor, que ninguém consegue curar. E aí, você já parou para pensar que talvez a sua adoção, ela foi um jeito e uma forma que Deus usou para preservar a tua vida? Você não é menor
porque a Bíblia diz claramente, teus pais, eles podem abandonar você. E muitas vezes a gente não sabe nem o motivo ou as circunstâncias. Mas Deus jamais vai te abandonar. Assim como não abandonou Davi, assim como Deus estava com Davi enquanto ele estava cuidando das ovelhas de seu pai, assim como ele cuidou de José enquanto ele injustamente foi vendido como escravo, mesmo sendo um excelente filho. Quando a gente vê a situação de Moisés ali totalmente desprotegido, né? Literalmente assim, à beira, né, à margem da sociedade, né, como a gente fala. E a gente tem muitos outros homens, né, Gideão, que ele era o menor da tribo, e ele diz assim, ó Senhor, em Juízes 6:15, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Samuel também era um menino que estava ouvindo a voz de Deus, né? E sem contar os discípulos de Jesus, né? Quantos homens simples, né? Em Atos 4:13, tem um trecho que diz: ao verem a coragem de Pedro e João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, Pedro, João, homens indoutos, né? Homens que não tinham ali um conhecimento vocabular apurado, foram escolhidos por Jesus para, de uma forma simples e muito aproximada do povo, falar do Evangelho e ser um instrumento por meio do Espírito Santo de convencimento do pecado e da conversão dos primeiros cristãos, né? Não menospreze os 30 minutos em que você vai começar a acordar mais cedo, se dedicando à leitura da palavra e à oração. Elas poderão transformar a tua vida. Romanos 12:2 diz um versículo muito conhecido: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que essa palavra, ela não diz assim, não vos conformeis com este mundo, para você provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem aqui uma intenção e uma ação nossa, que nós precisamos transformar o mundo e pela renovação da nossa mente. Essa renovação, né, essa retroalimentação, ela só vai ser possível quando nós nos debruçarmos na leitura atenta, meditativa da palavra de Deus. E esses 30 minutos, eles podem ser decisivos para que você deixe de valorizar aquilo que até então tem inundado a tua mente. O desejo de ser milionário, ou de ser alguém famoso, bem-sucedido, ou de ter um homem espetacular, uma família perfeita, uma igreja perfeita, a sua casa no sítio, sua viagem para, sei lá, Capadócia. Não sei o que é que você tem desejado, né? E o que Deus quer que a gente deseje, né? Então, Deus tem o poder de mudar, né, a nossa personalidade, e que a gente, por meio da palavra, possa reconhecer o quanto Ele é amoroso, razoável, né? Paulo, ele diz muito claramente que se nós tivermos o que comer e aquilo e o que nos vestir, que nós já devemos nos dar por satisfeitas. Bom, quando eu estava comentando, né, sobre a necessidade humana das recompensas imediatas, a gente tem um experimento muito conhecido, né, de 1972, que fala do experimento do marshmallow. E esse experimento foi engraçado. Eu fiz com um grupo de juniores da minha igreja, né? Um dia eu fui lá no sábado, comprei um monte de Kit Kat e aí dei para as crianças, né? E aí eles receberam 2 Kit Kats e eu pedi para que eles abrissem, né? E eu comecei a dar aula e eles estavam com o Kit Kat aberto. E enquanto eu comia, eu mastigava o chocolate e passava assim com o chocolate na frente deles e eles segurando o chocolate na mão. E lógico, fazendo toda uma encenação, né, mostrando o quanto aquele chocolate estava delicioso, derretendo na minha boca. E ao final eu pedi para que eles pudessem
comer os dois, né? E por que eu fiz aquela brincadeira? Foi um pouco inspirada nesse experimento do marshmallow, que dizia assim, que as crianças elas poderiam comer um marshmallow imediatamente, ou se eles esperassem alguns minutinhos, eles ganhariam dois. E aí, esse experimento, ele mostra que as pessoas que cresceram, né, as crianças que cresceram e foram muito mais bem-sucedidas, que tiveram mais domínio próprio, um emprego melhor, enfim, o que a gente considera sucesso nas vidas, nas suas vidas, foram aqueles que conseguiram resistir ao imediatismo de comer instantaneamente aquele marshmallow, né? Aqueles que conseguiram esperar. E aí eu lembro que nesse experimento que eu fiz na igreja, eu estava falando exatamente sobre a espera, né? Sobre o pecado. Se não me engano, eu estava falando sobre Saul, né? Saul, ele deveria esperar, né? Samuel voltar, porque ele seria responsável por oferecer os holocaustos, mas ele foi pressionado pelo povo, que já estava começando ali a ficar impaciente. Aí ele pede para que o povo construísse ali um ídolo para que pudessem adorar, e é nesse momento que a gente tem aquela célebre frase que é melhor a gente obedecer do que fazer sacrifícios, né? Bom, bem difícil, né, a gente ter essa moderação e entender que é importante os pequenos passos. Você sabe que uma coisa que eu li, que eu achei muito interessante, inclusive estudando um pouco sobre comportamento, né, sobre hábitos, que uma coisa que a gente não faz é se parabenizar pelas pequenas vitórias que a gente consegue no dia. Então, quando eu vou, por exemplo, correr com amigos, quando a gente completa uma prova, eu faço questão de olhar nos olhos da pessoa, tocar nas mãos e dizer parabéns. Então, muitas vezes eu esqueço, mas é muito importante você falar parabéns, Thalita. Você conseguiu, né? E não é um comportamento natural, né? A espera não é natural. A gente sabe que Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quem está falando isso é Salomão, né? Um homem que teve muitos bens, muita sabedoria e muito experimentado na ciência, né? Salmo 27:14 diz: espere no Senhor, seja forte, e Ele fortalecerá o seu coração. Espere, pois, no Senhor. É no Senhor que nós devemos recuperar o nosso vigor, o nosso entusiasmo, né? E não nas nossas próprias forças. Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A gente tem inúmeros versículos que falam sobre a importância da espera, de fazer uma coisa de cada vez. Tenho certeza que se você está no YouTube, você deve estar no mínimo no 2.0, né? Se você tiver o outro, você pode colocar no 3.0, quase 4, né? Porque a gente quer receber uma mensagem muito rápida, né? A gente tem dificuldade para esperar. Tiago 5:7-8. Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Olhai para o lavrador que espera com paciência que a terra produza a preciosa colheita, aguardando o frio e o calor da estação. Sede também pacientes e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Olha que interessante, né? Ele usa ali, em contexto da época, a gente está pensando num tempo em que a gente ainda não passou pela revolução industrial, nem o surgimento das máquinas, né? E nem da tecnologia, como é a nossa realidade hoje. E a gente está falando num modo de vida, né, da manufatura e daquilo que é agrário, né? E eu estava fazendo um curso e um dos professores, eles disseram que eles precisavam ensinar os filhos que o dinheiro não caía do céu e que as coisas demoravam para acontecer. E se a gente for pensar, né, hoje o arroz e o feijão que você comeu, ele só foi possível porque pessoas plantaram, né, motoristas transportaram, repositores colocaram no mercado, o caixa passou para você e ele começou a ensinar os filhos a plantar.
E aí, dia após dia, eles começaram a regar, né, aquele legume, aquela fruta. E ele disse que eis que chegou o dia em que eles puderam ter, né, o resultado daquele cultivo. Isso para inculcar nas crianças que há um tempo para todas as coisas. É... Ai, gente, muito lindo, né? Muito bom ouvir da palavra de Deus. A gente precisa lembrar que pequenos começos fazem parte do plano de Deus. Ele gosta de trabalhar a partir do simples. As coisas que são insignificantes, elas são muito grandes, são grandes aos olhos de Deus. Esse progresso, ele, quando é lento, ele é mais seguro. Então, um emagrecimento muito rápido, ele vai fazer com que você volte a engordar de maneira muito rápida. Ao passo que se você engloba isso na sua rotina, você tem mais chances de manter o peso que você deseja. E sem contar, né, gente, que é muito menos doloroso, né? Eu estava fazendo a gravação desse vídeo e acabou a bateria no momento em que eu iria falar sobre Jesus para você. Então, no poder do Espírito, eu vou completar esse vídeo. Então, nós falamos sobre grandes homens, né, do Senhor que tiveram que esperar, mas também nós devemos lembrar de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio ao mundo, como diz Jeremias 9:9, alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde, montado em um jumento e um jumentinho, cria de animal de carga. Então, quando a gente pensa no pequeno, a gente precisa lembrar que Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele não veio com pompas, né? Não veio com armas, não veio com uma armadura, não veio por força. E aquele rei, né, que viesse com intrepidez, né, com justiça, com aquele senso de justiça em que, segundo a lei de Talião, né, olho por olho, dente por dente, essa não foi a forma como Jesus veio, né? Zacarias 4:6 diz que não é por força e nem é por poder, mas é pelo meu espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Quando ele está falando de Zorobabel e ele diz para que ele não se entristecesse, mesmo que aquela construção fosse pequena, ele diz que isso não viria das mãos e nem da força de vontade, nem da estratégia e nem das habilidades de Zorobabel, mas única e exclusivamente pelo poder de Deus. Então, que a gente possa pensar o que 1 Coríntios 1:27-29 diz, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes e desprezadas do mundo e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Então, se você se sente humilhado, se você se sente desprezada, se você acha que o teu valor e o teu reconhecimento está demorando para chegar, saiba que são essas as pessoas que Deus usa. Tem uma palavra, né, muito forte que diz que quem nos faz sobressair é o Senhor. Então, a honra, aquele que levanta e que reconhece as pessoas, é o próprio Deus. E o que nós devemos fazer? Saber que 1 Samuel 2:7 diz que o Senhor tira e dá a vida, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. Ele abaixa e também exalta. Provérbios 3:34 diz que certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. E Tiago 4:10 revela que nós devemos nos humilhar perante ao Senhor e ele vai nos exaltar. Lembre-se disso, lembre-se que o Senhor é um Deus que ama a justiça, ele odeia o pecado e ele tem olhado e cuidado de você. Comece
pequeno. Não faça como Zorobabel e como o povo que ficou olhando para trás, pensando naquele templo maior, naquele momento de glória. Mas recomece. Jesus ama você e Ele está com você em todo o tempo. Vamos orar? Querido Deus, obrigada por esta palavra. Obrigada porque o Senhor nos ensina a nos alegrarmos com os pequenos passos. Às vezes a gente acha que é uma mudança muito difícil, seja por conta da idade, seja por conta da nossa atual situação, mas o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é o Deus que nos exalta, nos revigora, nos dá ânimo, o Senhor é um Deus de poder. Então nós suplicamos ao Senhor e essa pessoa que está ouvindo agora esse podcast, esse vídeo, que o Senhor possa revestir essa pessoa de ânimo para que ela possa recomeçar e que o Senhor a faça sobressair e que jamais nenhuma de nós nos ensoberbeçamos, mas que ao contrário, que a gente possa dar a honra e a glória devida ao Senhor, sempre numa condição de humildade, considerando as outras pessoas melhores do que nós mesmas. O Senhor diz que a gente pode dar todos os nossos bens, ou o nosso corpo pode ser queimado. A gente pode falar a língua dos anjos e dos homens, mas se nós não tivermos amor, de nada vai adiantar. Aqueles dons que vão permanecer vai ser o amor, vai ser a esperança, meu Pai, e que esses atributos inundem e transbordem do nosso coração e que seja praticado e visto nas nossas vidas por meio do servir às outras pessoas. É isso que eu oro e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Gostou? Coloque aqui um like, por favor. É importante que você se inscreva nesse canal, para que ele possa crescer e chegar em outras pessoas. E no Instagram, caso você queira conversar comigo, é @ThalitaAlvesBrasil. Até o nosso próximo vídeo.